capítulo 4, a partir do versículo 1. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Então veio o credor para levar-me os meus 2 filhos como escravos. Eliseu lhe disse: que queres que eu te faça? Declara-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Então ela se foi e fechou a porta sobre si e seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Depois que os vasos foram cheios, disse a mulher a seu filho: traze-me outro vaso. Porém, ele lhe respondeu: não há mais vaso algum. E o azeite parou. Então ela foi ao homem de Deus e o informou do acontecido. Ele a instruiu: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por este momento maravilhoso, te louvamos pela leitura da tua palavra que fora feito, que a mesma possa ficar guardada, gravada na tábua do nosso coração, para que assim possamos fazer a tua vontade, Senhor. Glória a Deus. Ó Deus, nos abençoe, uma vez mais que possamos sentir a tua presença e sermos alimentados, edificados através da ministração da tua palavra, Senhor. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Uma das mulheres, diz o texto bíblico, dos filhos dos profetas. A Bíblia aqui não menciona o nome desta mulher, mas a Bíblia também diz que ela estava passando por um momento difícil. Esta mulher estava enfrentando algo muito complicado em sua vida. Ela era uma das mulheres dos filhos dos profetas. Mas é interessante que a Bíblia está dizendo que o marido desta mulher era um dos servos, um dos auxiliares dos profetas.
O marido da mesma não era profeta, mas ele era um dos auxiliares que cooperava no ministério, no chamado dos profetas. A Bíblia diz que este homem faleceu. E o texto bíblico não diz qual foi a razão da morte deste homem. Não se sabe se ele morreu acometido de alguma enfermidade ou algo assim de natureza humana, mas a Bíblia diz que ele temia ao Senhor. A Bíblia faz questão de dizer que este homem era temente ao Senhor. Se ele era temente ao Senhor, então ele era um homem crente, conhecedor das Sagradas Escrituras, conhecia o Deus de Israel, conhecia o Deus do profeta Eliseu. E uma das qualidades interessantes aqui era que este homem temia ao Senhor. A mulher viúva, embora necessitada, carente, e que aqui estava passando por uma provação, e ao mesmo tempo que lemos que o marido desta mulher era temente ao Senhor, dá-nos a entender que a mulher também conhecia o Deus do seu marido, o Deus dos céus. A Bíblia está dizendo que este homem havia falecido e deixou um grande problema para a sua esposa, ou para a sua família, para a sua casa. E o nome deste problema eram as dívidas. O texto diz que os credores já estavam à porta da casa desta pobre mulher viúva, lhe fazendo obviamente cobranças, lhe importunando, lhe incomodando, e isso de certa forma estava tirando o sossego, a paz, a tranquilidade desta pobre mulher viúva. Ora, pode surgir aqui uma pergunta: como pode um homem sendo temente a Deus ter se envolvido? Como pode um homem temente a Deus ter adquirido dívidas? Por que que este homem não pagou o que lhe era
devido. Por que que este homem não sanou as dívidas a qual ele mesmo havia acumulado, ao ponto de ter deixado a sua esposa, a sua família, em uma má situação? O homem de Deus, aquele que teme ao Senhor, precisa andar nos passos de Jesus. E quem anda nos passos de Jesus precisa evitar transtornos sociais, morais, econômicos e sucessivamente. Jesus nos ensinou a cumprirmos com os nossos deveres. Todos nós somos dotados de direitos, ou temos pelo menos direitos, mas também temos deveres para cumprir. Este homem que faleceu era temente ao Senhor, diz o texto bíblico, mas ele havia deixado dívidas para a sua esposa, para a sua família. Eu digo família porque os filhos não deixam também de sofrer junto com quem está à frente de uma casa. Sempre que surgem problemas, adversidades, situações adversas, os problemas muitas das vezes eles não atingem só uma pessoa, mas chega a atingir os demais componentes, os demais membros de uma comunidade, de uma entidade ou de uma família. E eu imagino que além desta pobre mulher viúva, os filhos também estavam sofrendo. As ameaças agora estavam à porta da sua casa. Os credores estão lhe importunando de manhã, à tarde, talvez à noite, e talvez todos os dias. Ela era uma das mulheres dos discípulos, dos profetas, mas ele temia ao Senhor. O homem que era marido desta mulher temia ao Senhor. Mesmo que sejamos tementes a Deus, mas não estamos isentos de problemas. Mesmo que sejamos conhecedores da palavra, e além de conhecedores da palavra, praticantes, mesmo assim não estamos isentos de adversidades. Não estamos isentos de sermos acometidos por alguma enfermidade. Não estamos isentos de sermos acometidos por algum problema que possa de repente surgir, aparecer na nossa vida. E qual é a diferença
problemas surgem, nós sabemos a quem recorrer. E esta mulher estava diante de uma grande e difícil situação. Eu imagino ela agora olhando para um lado, olhando para um outro lado e tentando encontrar um escape, tentando encontrar uma saída, tentando achar uma solução para aquele grande problema. E o pior é que os credores estavam à sua porta e no final de tudo eles chegaram a dizer: paga a dívida, caso contrário haveremos de levar teus 2 filhos para serem escravos. Imagine agora a tristeza, a angústia desta mulher, porque o que estava em jogo, entre aspas, agora eram os seus 2 filhos. Quem é a mamãe, quem é o papai que quer abrir mão dos seus filhos assim, desse jeito, de um jeito catastrófico, de um jeito cruel? Porque amor de mãe não se discute. Mãe é mãe. O amor de mãe é tão impressionante que esse amor é comparado com o amor de Deus. A Bíblia diz que se a tua mãe e o teu pai te rejeitar, eu, Senhor, não te rejeitarei. Amor de mãe é algo assim impressionante. Eu imagino que essa mulher ficou valente, no bom sentido da palavra. Eu imagino que essa mulher, ela mostrou de fato a sua defesa como mãe e como mulher de Deus, como uma crente, como uma mulher que temia ao Senhor. Porque na hora que os credores disseram: vamos ter que levar teus 2 filhos para serem escravos, eu posso imaginar que ela deve ter pensado assim: ah não, agora aí é demais. Já bastou meu marido ter falecido, já bastou esse problema das dívidas, e agora eu vou ter que perder meus 2 filhos. Eu não tenho nada. Quem sabe a mulher pensava ou dizia: eu não tenho nada, e a única herança ou bem que eu tenho na minha vida são meus 2 filhos. Aí não. Eu posso imaginar que nessa hora essa mulher deve ter batido a porta na cara dos credores e deve ter dito: aqui vocês não vão entrar. Tocar nos meus filhos também não vão tocar, e nem tampouco tirar eles de mim. Muitas das vezes nós precisamos tomar uma atitude. Tomar o quê? Tomar o quê, igreja? Muitas das vezes nós precisamos nos levantar e agirmos com sabedoria diante ou sob uma direção de Deus. A mulher não aceitou os credores adentrarem a sua casa e levar os seus 2 filhos para serem escravos. E nós? E você? Será que estamos abrindo mão de alguns princípios, de algumas bênçãos que Deus
nos deu ou já nos concedera? Será que estamos abrindo mão e deixando ou permitindo que Satanás nos importune ao ponto de o mesmo entrar e fazer a sua desgraça? Porque o papel do diabo é esse: roubar, matar e destruir. E ele só entra quando alguém permite. O diabo só consegue fazer a sua bagunça, o seu trabalho horrível, se encontrar brecha, se alguém abrir a porta para ele entrar. O Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite que nós precisamos bater com a porta na cara do inimigo e dizer: aqui não. Glória a Deus. Aqui na minha casa você não vai entrar. No meu filho, na minha filha, no meu esposo, na minha esposa, o diabo não toca, porque a minha casa é de Jeová. Glória a Deus. O Espírito Santo quer nos ensinar, através desta mulher, que por mais que as circunstâncias sejam difíceis, o Espírito Santo nos ensina: não abra mão daquilo que eu te entreguei. Pastor, e o que foi que Deus me entregou? A tua casa. Não, irmão, tu não está entendendo. Se eu fosse tu, melhorava o aleluia com glória a Deus. Porque quem decide somos nós. A decisão está em nossas mãos. Ou a minha casa é de Deus, ou ela é do diabo. Não tem, só tem dois caminhos. Só tem dois caminhos. Ou a minha casa é de Deus, ou ela é do capiroto. E a Bíblia só fala de dois caminhos, ou seja, duas portas. Quais são as portas? A porta larga e a porta estreita. O que essa mulher fez? Levar meus dois filhos? Peraí, Satanás, aqui não. Quer bagunçar minha vida? Quer bagunçar minha casa? Quer mexer, tocar na minha família? Aqui não tem vez para você. Quem opera, quem age, quem trabalha, aqui é o Espírito de Deus. O Espírito Santo está dizendo para você hoje: não abra mão do teu esposo. O Espírito Santo está dizendo para você hoje aqui: não abra mão daquela tua filha, daquele teu filho. Não abra mão da tua casa. Não abra mão da tua família. Não abra mão dos teus negócios, dos teus projetos de vida para Satanás. Mas entrega tudo nas mãos do Senhor, porque a vitória vem. Quem crê? Quem crê? A vitória vem. Eu estou profetizando para quem crê. Levanta a mão para adorar. A vitória vem. A vitória vem. Levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Irmão, não tem aquele membro da tua casa, da tua família. Ele pode ser o mais atribulado, sabe? Ele pode ser assim o mais para lá. Mas Deus tem plano. Deus tem projeto. Levante a sua mão para receber essa palavra, porque o credor não vai entrar. A gente pode simbolizar aqui o credor como sendo o adversário. O adversário todos os dias está querendo encontrar brecha, encontrar espaço, encontrar porta aberta para ele entrar, mas ele não vai conseguir. Todos os dias somos tentados, somos
ameaçados, todos os dias somos provados de alguma forma, todos os dias somos tentados de alguma maneira, todos os dias o inimigo fica querendo lançar as suas ferramentas terríveis, colocar diante de nós as suas oferendas, mas nós dizemos não, nós fechamos a porta para ele e declaramos que a nossa família, a nossa casa, os nossos sonhos, os nossos projetos é de Jesus, é de Jesus, é de Jesus. Levanta a mão para agora, levanta a mão para agora. A mulher não aceita perder a sua casa para Satanás. Ela não abre mão da sua família. Não abra mão da sua família para o diabo, mas entrega tudo nas mãos de Jesus. Entrega nas mãos do Senhor. Eita glória. Ela diz aqui não, mas aí ela ficou sabendo que o homem de Deus estava na terra. Ela ficou informada que o profeta Eliseu